Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Pronto, vamos lá então, gente. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria aqui agradecer o convite que me foi formulado pelo IDP, na figura da professora Carolina Ferreira. Satisfação enorme estar de novo participando de um evento do Instituto, já consolidado no Brasil inteiro, com cursos maravilhosos, com aulas muito bem ministradas pelo corpo docente de categoria, de peso. Então, eu queria aqui de novo externalizar meu agradecimento e me apresentar brevemente para poder a gente começar hoje, gente, com o nosso bate-papo, essa primeira aula do curso, sobre compliance, diversidade, inclusão e políticas públicas. Nossa primeira conversa será hoje, segunda-feira nós continuamos, e eu queria só alertar aqui, deixa eu olhar aqui se eu consigo ver o chat. Pronto, consigo sim, eu consegui acessar aqui o chat. Prontinho. Certo, gente? Então, eu queria só aqui, antes de mais nada, pedir a vocês, se tiverem alguma dúvida no decorrer da nossa conversa, que vocês podem abrir o microfone e ficar à vontade mesmo para poder formular pergunta, porque como eu estou compartilhando a tela, eu fico um pouco de dificuldade de visualizar o chat, Então, podem ficar à vontade para abrir o microfone e tirar dúvida. Então, como eu vinha comentando agora com vocês, o curso ele tem início hoje, eu vou ficar com vocês hoje e segunda-feira, então a gente vai dividir nossa conversa nesses dois encontros para fazer a apresentação geral das políticas de compliance. E aí, com muita competência, a professora Carolina Ferreira e a professora Ana Maria Brates, elas vão dar aí, continuidade ao curso, tratando justamente, da questão da diversidade, da inclusão em políticas públicas. Bom, me apresentar brevemente, meu nome é Fernanda Ravazano, eu sou professora aqui na Bahia, sou pós-doutoranda em Criminal Compliance pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou pós-doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, sou doutora e mestre em Direito Público pela UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e eu dou aula aqui em Salvador, na Universidade Católica de Salvador, no mestrado e doutorado de Políticas Públicas e Cidadania. Dou aula também no mestrado de Direito da UXAL, e na graduação dou aula na UXAL e na Unisba, o Centro Universitário ISBA. Bom, além disso, eu faço parte também do Centro de Estudos e Pesquisa em Crimes Econômicos e Compliance, o professor João Marcelo Araújo Júnior, na UERJ, é o CPJM, inclusive eu já recomendo aqui a vocês acessarem o site do CPJM, no finalzinho eu vou colocar no chat da gente justamente o endereço, porque é um grupo de pesquisas que tem muito material, gente, sobre compliance e com acesso gratuito. Então, vocês vão poder ler lá livros, inclusive tem livros digitalizados disponíveis, certo? Artigos, entrevistas, etc. E eu faço parte também do Instituto Compliance Bahia, que nós fundamos em 2015, esse instituto,
Então, enfim, eu atuo como advogada criminalista no escritório Thomas Bacelar Advogados Associados, também voltado para essa área de atuação de compliance. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é apresentar para vocês as políticas de compliance, mais ou menos já tratar, né? Não digo de uma implementação, né, mas de diretrizes para a implementação geral, né, de programas de compliance. Obviamente que vocês precisariam fazer um curso aprofundado, né, para poder saber exatamente todas as etapas, mas a gente consegue tranquilamente, na proposta desse curso, entre hoje e segunda-feira, apresentar as diretrizes gerais. Então, de novo, eu reforço aqui, quem ficar com dúvida, quiser bater um papo, pode abrir o microfone e fique à vontade para poder formular perguntas. Deixa eu passar aqui tentando passar meu slide. Pronto, consegui passar. Gente, primeira coisa, o que é compliance? Né? Como eu falei aqui, eu vou começar literalmente do iniciozinho, porque nós temos um público bem diversificado. Nós temos aqui já pessoas formadas em direito, nós temos advogados, né? Nós temos também estudantes de direito. Então, vou começar literalmente do princípio para explicar o que é compliance. Na verdade, a gente está discutindo compliance aqui no Brasil, principalmente a partir da Lei Anticorrupção de 2013. Né? Então, a gente teve um boom aí, viu a Lava Jato, então a gente começou a discutir a questão da corrupção, o gatinho já apareceu, vocês vão ver que vai ter participação especial felina, né, durante aí a minha apresentação, mas, né, sem atrapalhar o conteúdo da aula. Então, o que acontece, né? A primeira questão, logo que a gente começou realmente, né, a debater as políticas de compliance com a Lei Anticorrupção, só que a própria discussão sobre compliance é muito anterior à lei anticorrupção, né? Ganhou fama, ganhou notoriedade por força da lei. Pela primeira vez a gente teve uma lei realmente, né, trazendo as políticas de compliance literalmente como norte, como mote da lei, mas a própria lei, por exemplo, de lavagem de capitais já previa, a lei antitrust já previa também, né? A questão da concorrência desleal, ou seja, nós já tínhamos todo um regramento jurídico anterior que já tratava dessas políticas de conformidade. O que é compliance? Compliance, gente, vem do verbo em inglês to comply, que é justamente atuar em conformidade, certo? Então, quando veio a lei em 2013, que a gente vai discutir ela de forma aprofundada na segunda-feira, o que acontece? Se começou a discutir realmente uma necessidade de implementação de políticas de conformidade nas empresas. E vocês acompanham, lembram ainda aquele burburinho social, político, cultural que o Brasil viveu em 2013, né, 2014, sobretudo com a Copa das Confederações, né, a Copa do Mundo, e terminou aí numa onda, né, uma onda, lamentavelmente, eu digo como cidadão, uma onda muito simbólica só, né, sem efetividade prática de combate à corrupção. Então, se começou um discurso de que a sociedade brasileira ela não tolerava mais a corrupção. Né? Então, era necessário que a gente fosse revendo, né, as próprias condutas das empresas privadas, também do poder público, que a gente vai abordar na segunda também, a aplicação das políticas de compliance para o poder público. Então, o que acontece? Chegou esse burburinho cultural novo, e aí a sociedade disse, lamentavelmente, como eu torno a dizer, disse naquele momento, mas não internalizou 100% essa ideia, de que o Brasil não tolera mais a corrupção. Né, que a gente não iria mais tolerar o jeitinho brasileiro, que a gente tanto tinha orgulho, não sei porquê, nos anos 80, né, de dizer que a gente resolvia todas as questões, todas as problemáticas, né, através justamente desse jeitinho de você, os fins justificam os meios e por aí vai. Então, teoricamente, nesse período, nesse burburinho que a gente viveu aí, em 2013, 14, 15, né, o Brasil disse que não tolerava mais corrupção e, paralelo a isso, veio a Operação Lava Jato, que hoje é tão criticada, na época os advogados criminalistas sempre criticaram os excessos da Lava Jato, mas que era vista até então como algo intocável, né? Então, hoje a gente começa já o Supremo Tribunal Federal, o STJ, a questionar alguns abusos, né, que foram praticados na Lava Jato. Mas fato é que essa cultura ela começou a se desenvolver, né, de uma forma muito mais veemente, a gente começou a visualizar essa mudança cultural no Brasil nessa época. Como eu falei, essa mudança cultural ela não ocorreu, né? Ela está ocorrendo paulatinamente, o que a gente deseja, espera que haja realmente uma mudança cultural. É que, de fato, a sociedade brasileira dê um basta na corrupção e não admita mais, né? Não relativize alguns atos de corrupção a depender de quem os pratique.
né? Que é o que a gente observa ainda muito hoje. Então, eu não posso falar de compliance, não posso falar de atuar em conformidade, de seguir os preceitos éticos, os preceitos morais e seguir o regramento jurídico, se eu não tiver uma mudança cultural. Se realmente a sociedade não abraçar, não comprar essa ideia, não brigar por essa ideia. Certo? Eu vou contar um pouquinho minha experiência também como advogada, né, que já implementou, não programas completos nas empresas baianas, que houve eu vou explicar isso na FIEB, mas algumas empresas, né, sem a parceria com a FIEB, a gente já implementou, já fez investigações, inclusive, mas a questão da dificuldade que vocês vão enfrentar na prática. Né? Então, os advogados que estão aqui acompanhando essa aula, nesse bate-papo nosso, vocês vão enfrentar, para quem nunca se deparou ainda com, efetivamente, tentar aplicar um programa de compliance, instituir um programa de compliance, uma empresa vai enfrentar uma série de dificuldades muito relacionadas à questão cultural, literalmente, que abrange não só a pessoa jurídica de direito privado, como também o poder público. Só para dar um exemplozinho aqui para vocês breve, quando a FIEB, né, aqui na Bahia, né, junto com o Senai, firmaram uma parceria para poder fizeram um procedimento licitatório, né, na verdade, mais simplificado, para contratar um escritório de advocacia para implementar a primeira fase, que a gente vai ver que tem fases dos programas de compliance nas empresas baianas, né, a gente terminou ganhando na época, né, essa autorização, a gente foi cadastrado, né, junto à FIEB. Quando a gente foi fazer umas entrevistas com alguns sócios gestores de programas de empresas, sobretudo de construção civil, primeira grande dificuldade que a gente teve foi de mostrar que algumas práticas eram ilegais. Por quê? Porque já estava tão enraizado na cultura, está tão enraizado na cultura social, entendeu, no Brasil, que muitas práticas não são reconhecidas como crime, não são reconhecidas como imorais. Então, a maior dificuldade que vocês vão enfrentar é explicar que aquilo não é permitido, porque culturalmente, por anos, a gente admite. Eu cheguei a ouvir, inclusive, de um gestor, de um sócio de uma empresa, ele me disse, mas como é que eu vou sobreviver na Bahia, né, se eu bater pé firme na hora de um procedimento licitatório e não quiser fazer um acordo, por exemplo, lá na hora com o presidente da mesa lá do procedimento licitatório, que exige 10% do contrato para quem ganhar, senão ele abre, devassa ali o próprio, enfim, né, o próprio envelope com a proposta e derruba a minha proposta. Então, isso que vocês vão ver na prática. Aqui a gente vai ter o discurso teórico, né, tudo, mas na prática, realmente, vocês vão encontrar grandes dificuldades, sobretudo no interior do Brasil, né? Nas capitais a gente já tem dificuldade, no interior a dificuldade é ainda maior, porque as coisas correm muito soltas, muito sem regra, né? Sem fiscalização. Então, essa mudança cultural, gente, é que eu quero logo alertar para vocês vão ter que brigar por ela, e a empresa que quiser, de fato, se apropriar desses programas de compliance, quiser implementar esse conjunto de políticas de conformidade, de segmento de diretrizes, essa empresa ela vai ter que comprar realmente a ideia, brigar por essa ideia, investir nessa ideia. Caso contrário, se a gente não tiver o tone from the top, ou seja, o exemplo vem de cima, o que acontece na prática, nós não teremos realmente a implementação de políticas de compliance em qualquer pessoa jurídica, quer seja ela direito privado, quer seja ela, inclusive, de direito público, certo? Então, tone from the top, o exemplo vem de cima, é o walk the talk, né? Eu tenho que falar e, literalmente, aplicar aquilo que eu falo, eu tenho que ter um discurso, a alta cúpula da empresa, os sócios, os gestores, o conselho administrativo tem que ter um discurso, e esse discurso, ele tem que ser seguido, tem que ter esse exemplo prático, não adianta está contratando o escritório de advocacia para poder, né, ministrar palestras para os funcionários, implementar o código de ética e boas práticas, né, o manual de boas práticas da empresa, se os próprios sócios não seguem. Se isso acontecer, um tiro no pé, esse programa não vai para frente, certo? Essas políticas não serão observadas, porque não vai ter uma aderência, não vai ter aquele exemplo que vem de cima para, né, os stakeholders, os colaboradores todos da empresa realmente acompanharem. Então, realmente tem que existir a mudança cultural da sociedade, das empresas, e tem que ter essa mudança da alta cúpula da administração. Então, quando eu falo de compliance, nada mais é, gente, do que exigir o seguimento dos preceitos éticos e do regramento jurídico, certo? Compliance não é só você seguir norma, não. É muito também seguir norma, mas é seguir preceitos éticos. Então, é necessário essa mudança cultural, essa mudança de percepção da própria sociedade e da própria pessoa jurídica.
A prevenção, gente, a gente vai ver já já, que a gente pode separar as políticas de compliance em dois grandes momentos, um preventivo e um repressivo, mas a prevenção é sempre o melhor caminho. É sempre muito mais interessante e importante, inclusive vai terminar tendo aí consequências extremamente positivas para a empresa se vocês investirem muito na prevenção. Foi o que a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, terminou fazendo, nessa parceria com o escritório de advocacia, para poder implementarem, ainda que a primeira fase dos programas de compliance, das políticas de compliance, ou seja, ainda que esse primeiro percurso de implementação de código de ética, análise de riscos, etc., para pelo menos a gente ter o start dessas políticas de compliance na maioria das empresas aqui baianas, certo? Então, é compreender que a prevenção é sempre o melhor caminho. Mas as políticas de compliance, na verdade, elas estão aí inseridas no quarto pilar da governança corporativa. A governança corporativa já é um conceito mais amplo, né? Que vai literalmente envolver também as políticas de compliance, que vai exigir, primeiro, accountability, que é justamente a prestação de contas, o disclosure, que é a transparência, o fairness, que é o tratamento justo, o tratamento equânime, e o compliance, que é o atuar em conformidade. Então, nós temos esses 4 pilares que orientam uma governança, uma boa governança corporativa, certo? Então, para falar sempre de compliance, para falar de governança corporativa, eu tenho que internalizar que é necessário ter uma prestação de contas para aumentar a confiabilidade do cidadão naquela empresa e também no poder público. Tem que ter transparência. Vocês vão falar direto que a gente portal de transparência, necessário de transparência nas empresas, isso é fundamental para que tenha uma confiança também, gere uma confiabilidade para a empresa, né? Além disso, o fairness, você não pode dar um tratamento diverso, distinto para um colaborador em detrimento do outro, né? Por que você vai dar um acesso a informações privilegiadas para uma categoria de pessoas e não para outras? Isso não pode acontecer, salvo pela própria ocupação ali, né? Da estrutura da empresa, que tem algumas informações que são sensíveis do próprio negócio, então não vão ser abertas a todos, mas, no geral, as informações devem ser disponibilizadas sempre, e o compliance, que é o nosso foco desse curso, que é justamente o atuar em conformidade, seguir os preceitos éticos e o regramento jurídico. E aí eu tenho aqui vamos dizer, um arcabouço, né? Um resumo, né, das diretrizes de compliance, das políticas de compliance a serem implementadas em uma empresa. A gente vai pegar cada uma delas e analisar de forma detida, certo? A avaliação de riscos e atividade de due diligence, que eu já vou chegar, né, eu vou comentar cada um deles. Comprometimento com a cultura de compliance. Patrocínio e recursos para compliance. Código de ética, conduta, políticas e procedimentos. Canal de denúncias, com mecanismo disciplinar de investigação. Controles internos e monitoramento contínuo. Comunicação e programas de treinamento contínuos. Por que eu coloquei, gente, políticas de compliance, não programas de compliance? Porque programa dá a entender que ele tem um início, um meio e um fim. E compliance não é isso. Compliance vai ser um movimento cíclico, ele vai se retroalimentar. Ou seja, para que uma empresa atue em conformidade, ela não vai atuar em conformidade num lapso temporal curto, não. Ela tem que sempre estar atuando em conformidade. Então, justamente em razão disso, é que é preferível que a gente fale em políticas, porque não dá a entender que há um início, meio e fim, mas sim que é algo contínuo. Primeira coisa é que já alerto, viu? Tomem cuidado, que tem muito advogado que se arvora a dizer, eu implemento programa de compliance, eu tenho um programa de compliance pronto para qualquer empresa. Não falem isso, que isso é um atestado de que a pessoa não sabe absolutamente nada de compliance. Não existe programa pronto de compliance. Não abram a boca jamais para poder dizer isso para um cliente de vocês na hora que for oferecer serviço. Eu tenho aqui um programinha pronto. Você não tem programinha pronto, certo? Por quê? Porque o programa de compliance, as políticas de compliance, gente, elas vão variar de acordo com cada uma das empresas. Cada empresa, quer pública, quer privada, ela tem uma particularidade própria. Primeiro, essa particularidade vai se referir ao próprio nicho dela, a área de atuação dessa empresa, certo? Então, por exemplo, eu vou ter, né, políticas de compliance traçadas para empresas, por exemplo, de construção civil, que não necessariamente vão ser as mesmas de empresas de publicidade. Ao mesmo tempo, né, tem empresas ali de construção civil que lidam com determinados setores, né, em que você vai ter políticas mais específicas, porque vai ter, por exemplo, uma repercussão ambiental, danos ambientais que podem ser gerados.
Então, as empresas, por exemplo, que vão requerer o licenciamento ambiental para construir empreendimentos em áreas de proteção ambiental, né, nas APAs, elas têm que ter também políticas de compliance voltadas para esse fim especificamente. Então, percebam que cada empresa, na verdade, ela vai ter determinados riscos que não obrigatoriamente estarão previstos em outras empresas. E esses riscos, eles são internos e são externos, que já já aprofundo, mas para vocês saberem, né, vai depender muito da área de atuação daquela empresa e da própria cultura da empresa. Então, essa avaliação de riscos e atividade due diligence, ou diligência devida, ou diligência prévia, ela é fundamental para a implementação das políticas de compliance. E aqui, gente, na verdade, você tem que conhecer a empresa. Por isso que eu digo, não abram a boca para afirmar que vocês têm programas de compliance prontos para qualquer empresa, porque isso não é correto, isso não é legal. Isso mostra, na verdade, que você está sem uma noção exatamente do que são as políticas de compliance. Cada, enfim, programa, né, de compliance, né, como um todo, ele vai ter que seguir determinada especificidade da empresa e ele pode, inclusive, mudar a depender do surgimento de novos riscos, né? Os riscos, eles não são estanques, eles são dinâmicos, né? Então, os riscos, eles podem, por exemplo, mudar por um desastre natural, como a gente viu a questão de Mariana e Brumadinho, foi a aula que eu dei no mestrado, né, de constitucional, da EDP sobre compliance ambiental. Então, o que acontece? Aquilo dali já demanda uma atualização, alguma coisa não deu certo naquelas políticas de compliance, né? Por quê? Porque um risco terminou surgindo concretamente, e isso desafia uma releitura de todas as políticas de compliance e estratégias da empresa. Então, torno a dizer, esses riscos não são estanques, eles são dinâmicos, então o monitoramento contínuo, ele é necessário para poder verificar se aquelas políticas que vocês traçaram no comecinho, elas estão de fato atendendo, né, a situação, ou se é necessário que haja aí uma modificação dessas políticas. Dentro dessa questão, nós temos que ter também um comprometimento, como eu falei com vocês, com a cultura de compliance, que envolve também patrocínio e recursos para compliance. E eu vou chamar a atenção de vocês também com relação à própria estrutura da empresa. Isso vai ficar mais claro até na aula de segunda-feira, que a gente vai pegar a lei anticorrupção e o decreto 84, né? 8240, desculpem, né, da União, que foi justamente regulamentando essa lei, né, para poder a gente ver que há um tratamento também diverso da legislação para micro e pequenas empresas. Porque o compliance, gente, ele gera gastos. As políticas de compliance, para serem implementadas, elas não são baratas, né? Então, é necessário também que a própria pessoa jurídica, ela queira arcar com esse desafio também financeiro. Mas ela tem que ter esse lastro financeiro e compreender que, implementando políticas de compliance, ela vai prevenir a ocorrência, por exemplo, de crimes. E ocorrendo um crime dentro de uma empresa, por um funcionário, sócio, gestor, ou colaborador no geral, gera um desgaste para a imagem da empresa. Gera um prejuízo, primeiro, financeiro, porque vai repercutir numa investigação, vai repercutir numa defesa, vai repercutir, por exemplo, numa condenação no âmbito civil por dano moral, material, que possa, uma reparação de danos, no âmbito criminal, com a prisão, por exemplo, afastamento, né, ou mesmo a prisão, principalmente se for um sócio gestor da empresa, então isso aí vai acarretar danos, né, a imposição da pena de multa, danos ao próprio patrimônio da empresa e fora a própria marca que fica desgastada. Vocês acompanharam isso com a Petrobras. A Petrobras agora que está começando a se reerguer, né, em termos de imagem, depois de ter sido aí, enfim, né, ter derrotas aí acachapantes, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, né? Então, foi colocada em xeque ali a reputação total da Petrobras, né, a ponto de a gente associar a corrupção à Petrobras. Fala Petrobras, opa, tem alguma coisa de corrupção. Então, foi necessária essa reconstrução da imagem da Petrobras para hoje, sim, né, que está sendo bem gerido, as políticas de compliance da Petrobras, ela está se reerguendo aí em termos de confiabilidade novo no mercado nacional e internacional. Mesmo assim, ainda está no estágio delicado, né, da própria repercussão da Petrobras. Então, gente, isso é que as empresas têm que entender também, que esse é um investimento e não é simplesmente um gasto. Porque quando a gente fala em gasto, poxa, eu vou pegar o meu dinheiro da empresa, né, foi crise, pandemia, etc., eu não vou dar prioridade a isso. Certo? Só que não dar prioridade a isso pode gerar consequências que vão ocasionar um gasto muito maior lá na frente, inclusive pode até gerar um gasto da própria quebra da empresa.
né? Então, esse patrocínio, lógico, que a gente vai discutir com calma a própria estrutura da empresa, né, o estofo da empresa, porque uma coisa é se implementar políticas de compliance para uma Petrobras da vida, uma Odebrecht, uma OAS, enfim, grandes construtoras. Outra coisa é você implementar políticas de compliance para micro e pequenas empresas, né? Elas não têm a mesma saúde financeira, o mesmo lastro financeiro, mas é necessário também que as micro e pequenas empresas tenham, sim, políticas de compliance. Lógico, dentro do orçamento do que é possível. Bom, a partir daí, tem que ter aí também a construção de um código de ética e conduta, políticas e procedimentos. Algumas empresas, inclusive, possuem código de ética e conduta e desmembram manual de boas práticas. A maioria junta tudo num documento só, mas é necessário que haja, a gente já vai também, cada um desses itens, gente, estou passando aqui uma visão geral, já vou aprofundar eles, certo? Então, é necessário que esse código de ética e conduta, políticas e procedimentos, traga exatamente tudo aquilo que é ensejado pela empresa, né, aquilo que a empresa ela deseja que a pessoa pratique, né, que ela tenha ali uma conduta proba, uma conduta pautada no respeito mútuo, na solidariedade, na fraternidade, e as condutas que são proibidas, né? Então, esse curso aqui ele é muito, muito bacana, né, porque ele vai justamente tratar essa questão da inclusão e vai tratar também da questão da discriminação. Então, essas práticas, elas têm que estar ali, as práticas discriminatórias têm que estar rechaçadas expressamente no Código de Conduta e Manual de Boas Práticas da empresa. Isso tem que estar lá descrito. Se não tiver, certo? Quer dizer que aquela empresa ela não dá importância a uma questão que é fundamental, certo? Que é essencial para você ter ali, no mínimo, falando por baixo, um bom ambiente de trabalho, no mínimo, né? Fora tantas e tantas outras repercussões, né, e considerações a nível mesmo de preceitos éticos, que se não tiver no código de conduta, quer dizer que a empresa não está nem ligando, está pouco se lixando para essa situação. Bom, além disso, né, o próprio código de conduta, ele também vai trazer ali a indicação dos procedimentos de investigação, né, disciplinares, quais são as condutas proibidas e as sanções previstas também, o princípio da legalidade também vale para aqui, canal de denúncias interno, canal de denúncias externo, para possibilitar que tanto os funcionários da empresa, né, consigam acionar. Só uma observação, não sei se vocês repararam, teve uma... A gente estava até conversando agora, um pouco antes de começar aqui a aula, estava conversando com a Camila e com a professora Ana Maria Prades, essa questão que o Brasil mais ou menos parou nos últimos 3 dias para acompanhar 2 assuntos, né, a eleição americana e o caso da Mariana, né, o triste caso de Mariana Ferrer, né. E o que acontece, nesse intervalo também, desses últimos dias, saiu na imprensa, né, daí logicamente estou falando que saiu na imprensa, não conheço processo, não conheço absolutamente nada de forma aprofundada, né, somente o que foi noticiado, mas saiu a notícia de que um dos, esqueci agora o nome dele, um dos atores da Globo, né, apresentador, me esqueci agora o nome dele, me faltou, ele tinha um contrato rescindido com a Rede Globo, né, saiu agora o motivo da rescisão, na época a Globo agradeceu o serviço dele, rescindiu o contrato, não deu maiores explicações, ele também agradeceu a Globo e não deu maiores explicações. E agora que veio à tona a notícia que começou de um canal de denúncias internos da própria empresa, que ele vinha assediando atrizes e outras funcionárias da Rede Globo. Aqui no chat alguém está colocando alguma coisa, ver se consigo ler o chat aqui. Eu avancei o negócio, deixa eu voltar. É o nome do ator, professora. Márcio. Beleza. Melin, pronto, isso. Foi chefe do Mundo da Globo vários anos, exatamente, Jane, exatamente, né? Então, o que acontece? Nesse caso especificamente, o que a gente teve? A gente teve aí a denúncia, foi Dani Calabresa até que fez a denúncia no sistema de compliance, porque é importantíssimo ter esse canal de denúncia. Então, ela fez a denúncia no canal interno, né, da própria Rede Globo, foi apurada, né, segundo consta de novo, né, que foi divulgado pela mídia, né, pelos jornais, não sabemos exatamente até que ponto é verdade, até que ponto não é verdade, ou se tudo realmente é verdade, mas ele foi justamente afastado, o contrato dele foi rescindido por isso, por estar assediando sexualmente as colegas de profissão, né? Então, vejam como é importante você ter esses canais de denúncia, interno e externo. Assim como ela se valeu de um canal de denúncia interno, né? Tem um canal de denúncia externos também da Globo, dessas emissoras todas, enfim, as empresas todas devem ter um interno e externo, para poder possibilitar também que outras pessoas de fora da empresa tenham passado por algumas situações, ou tenham tido conhecimento e relatem também isso,
para que a pessoa jurídica ela possa instaurar a investigação, não é uma punição sumária, isso não pode existir nunca, a gente vai discutir também a investigação interna, né, da pessoa jurídica, e havendo, né, a comprovação ali internamente, com relação justamente a uma eventual punição dele. Miriam está perguntando aqui, professora, vi algumas reportagens que a Globo abafou o caso, já que apenas demitiu ele. Como a senhora vê a situação? A empresa deveria tomar outra atitude, pois qualquer divulgação pode ser prejudicial à empresa. Exatamente, Miriam, a gente vai discutir isso sim quando a gente falar justamente da investigação e da conclusão do julgamento. Porque nesses casos, se há a prática de um crime, certo? A empresa ela tem que informar as autoridades públicas, tem que informar ao Ministério Público, informar a polícia. A gente também não sabe se não foi informado, porque quando envolve questão sexual, assédio sexual, etc., geralmente essas investigações todas são sigilosas. Então, pode ser sim que a própria Rede Globo tenha enviado, né, alguma documentação, alguma informação para algum promotor, certo? Quer dizer, para o Ministério Público no geral, né? Ou para alguma delegacia de polícia, a gente não esteja sabendo, mas o procedimento correto seria esse, né? Apurou-se, entrega para que haja uma investigação pública dos órgãos públicos, né? Inclusive a investigação interna ela pode ser fornecida, né, para esses órgãos públicos para poder darem continuidade ou mesmo o próprio Ministério Público se entender que ali tem provas suficientes oferecer uma denúncia contra a pessoa. Mas foi ótima essa pergunta, Miriam, o caminho é justamente esse, deveria, caso não tenha o feito, né, torno a repetir, né, pode ser sim que ele tenha feito, né, mas que não tenha realmente existido essa questão justamente da divulgação da notícia. Dini está perguntando, o compliance equipara alguma medida a regramentos como a Lei 8.112? Perfeito, viu, Diane? E justamente quando a gente for falar na segunda-feira, certo, das políticas de compliance implementadas, agora os gatinhos estão vindo para cá, vou segurar para não derrubarem tudo. Falar que eles não iam atrapalhar a aula, começaram a atrapalhar, não posso nem elogiar os gatinhos, né? Mas justamente quando a gente for ver essa questão das políticas de compliance aplicadas ao poder público, a gente vai usar justamente a Lei 8.112, né? Também a Lei 8.112, que trata desse regramento do funcionalismo público, né? Então, ali tem regras de boas práticas. Então, por isso que eu falei, não começamos as políticas de compliance com a lei, né, 2.846 de 2013, que é a lei anticorrupção. Na verdade, a gente começou aqui as nossas políticas de compliance muito antes. Na verdade, a própria lei antitruste já trazia também esse regramento. Então, não é algo propriamente novo, mas, pelo momento histórico, político e cultural que a gente vivenciou a partir de 2013, é que a lei anticorrupção trouxe realmente essas práticas ali previstas, né? E o decreto 8240 passou a regulamentar, né, a situação. Mas exatamente isso, viu, Jenny? A gente vai comentar isso na segunda-feira, aplicada ao poder público, né? Então, voltando, gente, à questão aqui, né, do canal Denúncias, Mecanismo Disciplinar de Investigação, e aqui nós temos paralelos, controles internos e monitoramento contínuo. Vou separar aqui os gatinhos, gente, 2 gatos, viu? Desculpem. Porque senão vão ficar brigando aqui, vão derrubar meu computador, né? Então, o que acontece, gente? Os controles internos e monitoramento tranquilo é justamente essa questão. Então, toda hora, percebam, se ocorreu, no caso da Globo, ocorreu uma denúncia dessa de assédio sexual. Opa, né? Houve aí a prática de uma irregularidade, né, internamente, com repercussões externas, então é necessário que eu reveja se de repente houve alguma falha, né, na própria divulgação e implementação dessa cultura de conformidade. Foi um caso isolado? Será que tem outros casos? É necessário rever, de repente, o código de conduta da empresa ou não? O código de conduta está claro, foi um caso realmente isolado, né? Então, esse controle interno e monitoramento contínuo com auditorias internas, inclusive contratação de empresas para auditorias externas, quando a gente fala, sobretudo, em contabilidade, é que é muito importante também. Para quê? Para a gente estar sempre revisando as políticas de compliance da empresa, para saber se elas de fato estão sendo observadas, se elas foram construídas, edificadas, se houve mudança no cenário daquela empresa, mudança, inclusive, política do país, né? Que, às vezes, muitas vezes, a gente muda ali a política do país, muda alguns entendimentos, a ideologia, isso também reflete na própria compreensão da sociedade e das pessoas jurídicas. Então, tem que ter um monitoramento contínuo, por isso que eu torno a dizer. A gente fala mais de políticas, não de programas, por quê? Porque a política ela não acaba, né? É algo para ser sempre reciclado. E temos aqui no final, comunicação e programas de treinamentos contínuos. Ou seja, teve esse caso aí do Marcos Meire, né? Necessário rever se realmente foi uma prática isolada ou não. Já teve um outro caso também, que foi daquele outro ator,
Poxa, eu tô com a memória péssima agora para lembrar o nome do pessoal. Foi José, que era o galã da Globo, né? Que era sempre o pegador das novelas, José Maia, maravilha. A gente está com os nomes aí na ponta da língua. José Maia também teve um escândalo desse há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, né? Que ele foi afastado das novelas, etc., enquanto se apurava a veracidade das afirmações que foram feitas por várias funcionárias, na formação foram várias. Então, de novo, gente, isso é mudança cultural mesmo, que desafia a mudança da compreensão das regras. Então, alguns comportamentos, né, que eram toleráveis, que não eram nunca para ter sido toleráveis, mas eram toleráveis, né, esses comportamentos agora passam a não ser mais tolerados pela sociedade. Isso repercute nas próprias relações, certo, pessoais aí das empresas. Deixa eu avançar aqui agora no slide. Pronto, deixa eu colocar o chat aqui do ladinho, que agora já aprendi a abrir o chat, já consigo acompanhar. Bom, então a gente tem aqui, né, o PED, né, que a gente fala, né? Planejamento, a realização, a checagem contínua e a ação, né? Então, esse planejamento estratégico, gente, das implementações das políticas de compliance é feito lá no comecinho, quando vocês forem contratados para uma empresa. Então, faz ali a investigação da empresa, conhece de perto a empresa, faz entrevista, né, com os sócios, com os gestores, com setores também da empresa, para conhecer, de fato, o terreno que vocês vão estar pisando. A partir daí, vocês vão traçar uma estratégia de políticas de compliance com a avaliação dos riscos. Geralmente, como é que a gente faz no escritório? A gente monta literalmente uma planilha em que a gente coloca a própria metodologia COSO, né, que se refere à gestão de riscos, que a gente é um tema mais aprofundado, né? Ela recomenda essa questão da escala dos riscos. Por quê? Porque a empresa também ela tem que ser muito sincera com a realidade financeira dela. Então, você traça ali, por exemplo, riscos, a gente coloca a cor verde. Risco intermediário, com amarela, chama uma atenção. Risco de alta gravidade, né, que pode ocasionar ali, a qualquer momento, um problema muito sério na empresa, coloca com a cor vermelha. E aí se traça, né, a estratégia de quais são os riscos que vão sendo mitigados, né, quais são as etapas das políticas de compliance que aquela empresa ela já pode e deve adotar imediatamente, e aquelas que, de repente, por uma estratégia mesmo financeira da empresa, ela vai deixar para um pouquinho mais para frente, para depois estar cumprindo, né? Então, você tem que traçar esse planejamento e executar o planejamento, tem que promover o sistema, né, de gestão de compliance, de boas práticas naquela empresa, de atuar em conformidade. Então, tem que ter o comitê de compliance, a equipe de compliance que vai implementar, geralmente, como eu falei, se contrata escritórios de advocacia. E por que é escritório, gente? E aí, para quem está formando agora em direito, que está aí acompanhando, ou que é jovem advogado, ou que simplesmente está de saco cheio da área que está atuando e quiser mudar de área, é uma área muito profícua, né? Principalmente em Brasília, né? Em São Paulo, essa área realmente de você ser um compliance officer, de ser um chief compliance officer, quando é uma equipe de compliance, é uma área profícua. Por quê? Porque está se entendendo que essa é uma exigência, né, de todas as empresas privadas e também do poder público. Então, o que acontece? Nesse caso, especificamente, as pessoas estão se especializando realmente em políticas de compliance para poder estarem implementando esses processos. E se prefere escritório de advocacia, porque, como eu falei com vocês no comecinho, o atuar em conformidade, ele exige uma compreensão, certo? Tanto dos preceitos éticos quanto dos preceitos normativos. Então, por isso que se prefere que escritórios de advocacia elaborem esse planejamento estratégico. Por quê? Porque justamente são pessoas capacitadas, formadas, né, em determinadas áreas, no caso aqui direito, que vai ter um conhecimento maior. Inclusive, a depender do porte da empresa, no escritório a gente faz parceria, a gente tem algumas parcerias com outros escritórios da área civil, como escritório exclusivamente criminal, né? Então, a gente faz parceria com colegas da área civil empresarial para poder também implementar. Se de repente o ponto mais sensível da empresa ambiental, eu atuo em crimes ambientais, mas ambiental administrativo eu preciso de um parceiro, de um colega também, para poder formar essa equipe de compliance, certo? Então, isso tudo aí é muito interessante, né? Então, vai ter esse controle legal das divisões, analisar também as subdivisões da empresa, as categorias, os setores. E é necessário que sempre, quando você está realizando, implementando as políticas de compliance, que você sempre verifique o check, né? Que você vá lá e veja, olha, se a política que ela foi implementada foi, vamos rever para poder ver se ela continua sendo obedecida, de 6 em 6 meses, de ano em ano, vamos rever tudo que a gente fez. Isso é importantíssimo, porque, de novo, pode ser que tenha sido implementado lá o código de conduta e simplesmente a empresa não tenha aderido à ideia.
a empresa não tenha internalizado aquele tipo de comportamento que é proibido ou que é exigido. Então, o que acontece? É necessário rever, às vezes, a própria linguagem do código de conduta e como ele foi disseminado. Então, esse check é justamente, você está vendo a evolução dessas políticas de compliance, né? A aderência da própria empresa, dos setores da empresa, a essas políticas. Se surgiram novos riscos que não estavam previstos anteriormente, para poder, eventualmente, corrigir algumas políticas, acrescentar ou alterar. E a questão também da ação, né? Então, você, novamente, né, o do também relacionado ao action, né, você vai ali realmente pondo em prática aquilo que você checou e viu que não estava muito bacana até então, não estava tendo aquele resultado que era almejado, né? E volta ao planejamento. Percebam que esse movimento, gente, como eu falei para vocês no comecinho do nosso bate-papo, ele é cíclico, né? Então, o plano, o do, check, o action, eles sempre vão estar se repetindo, sempre vão estar indo e vindo na nossa conversa. E agora a gente passa a pegar cada um, né, desses termos, desses elementos, para poder a gente estar aqui aprofundando e discutindo. Primeiro, logo, análise de riscos e due diligence, né? Análise de riscos de cada atividade especificamente, análise contínua com metas a serem traçadas. É o planejamento estratégico, gente, da empresa. Então, como eu disse a vocês no comecinho, logo de cara, na inauguração, vocês têm que conhecer a empresa, não tem jeito. Vocês vão literalmente visitar a empresa. Trabalho corpo a corpo. Fazer entrevista, certo? Com os gestores da empresa, né? Conversa lá com o alto escalão da empresa, alta cúpula, os sócios, os administradores da empresa, o conselheiro fiscal da empresa, conhece, e alguns setores também estratégicos, né? Que representam os funcionários, que representam um determinado setor de compras da empresa, setor de licitações da empresa, se for uma empresa que licita muito com o poder público. Enfim, é necessário que vocês entrevistem, dêem um formulário, certo? Para análise de riscos daquela empresa. Então, é possível uma condução, desculpem, gente, que o Paulo botou uma pergunta, é possível uma condução do processo de implementação do setor estruturado, de compliance, até evoluir para um selo do estilo ISO. A intenção é essa, Paulo. A intenção é justamente essa, é que você, literalmente, implemente políticas de compliance e tente conseguir, né, justamente o selo né, no estilo ISO ou o selo, enfim, Proética, né, que são selos confiáveis. A gente vai discutir também as métricas, certo, Paulo, de verificação da qualidade dessas políticas de compliance. E muito cuidado, foi muito bacana a sua pergunta, Paulo. Tomem cuidado com esses selos, viu, que tem um bocado de empresa aí vendendo selo. Selo de ética. Quem autorizou essa empresa? Sabe disso, essa empresa certificar alguém? Ninguém sabe. Então, ter selo, como você falou, no estilo ISO, preferencialmente realmente do ISO, né? E aí depende se for compliance ambiental, ISO 92001, se não me engano, né? O geral ISO 37000, 37001. Então, o que acontece? É importante, 31.000, falei 37, é 31.000, exatamente, Adson. Então, o que acontece? É necessário alcançar esses selos das gestões, né? Mas tomem cuidado que tem muita empresa que está emitindo selo de certificação de qualidade empresarial e de segmento de políticas de compliance que não são bem vistas no mercado. Então, toma muito cuidado com isso, para daqui a pouco, enfim, a certificação que é confiável, o próprio selo Proética, né? Então, o selo verde também, quando a gente se refere a políticas de compliance ambiental. Então, tem que ver quais são também as empresas que estão certificando, né, as que têm autorização realmente para certificar. Obviamente, o ideal é da CGU, né, que a gente tenha o selo da CGU. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para não estar, de repente, fazendo esforço danado a empresa, investindo e correndo atrás de um selo que não quer dizer absolutamente nada, porque virou realmente um mercado. O compliance virou um mercado aqui no Brasil. Então, nós temos desde empresas, né, que não têm qualquer tipo de respaldo, implementam programas de compliance de fachada e ganham, né, selos que são meramente decorativos, que também não querem dizer absolutamente nada. E aí até, às vezes, o próprio escritório de advocacia se queima um pouco com isso, né? Denise está dizendo, reconhecimentos são diferentes de estandartes e selos, né? O que acontece, Denise? Na verdade, não sei se eu estou me fazendo claro aqui, a questão de você obter selo não quer dizer que você tenha reconhecimento, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, porque há selos, eu já vi algumas empresas que estão fornecendo selos enfim, dizendo que elas fazem auditoria externa para poder verificar, exatamente, pronto, para poder verificar se há políticas de compliance e, de repente, aquele selo não quer dizer absolutamente nada,
né? Então, foi bom seu comentário, Denise, para poder tornar isso aqui mais claro, né? Então, literalmente, como a Denise colocou aqui, né? Selos e o reconhecimento, até a própria métrica, se discute muito quais seriam as métricas confiáveis, né? Os estandartes probatórios confiáveis, para poder a gente estar ali dizendo que aquela empresa, de fato, ela tenha políticas de compliance efetivas. A gente vê muita empresa, podem reparar, joguem no Google, sites de empresas, vejam lá, tem políticas de compliance, a empresa tem programa de compliance, não tem nem um código de ética disponível no site da empresa. Pelo amor de Deus, você não tem política de compliance, você está abrindo a boca para dizer que tem políticas de compliance na empresa, não tem. Você não tem nenhum canal de denúncias. Ou tem um canal de denúncias e quando você verifica, aquele canal de denúncias não apura absolutamente nada. Está ali meramente de fachada decorativo. Ou você tem investigações internas e o que prevalece é o interesse interno da empresa. Então, quando a empresa verifica que é um crime, ela abafa. Não dá seguimento àquela investigação, simplesmente demite o funcionário, afasta ele, não dá voz à vítima, deixa para lá aquela investigação, não avisa também ao poder público, né? Então, você tem também, na prática, políticas de compliance que não são eficazes. O William colocou um comentário. Estou vivenciando exatamente uma situação política na qual necessitava urgentemente a implementação de compliance e verifico a maior dificuldade é a cultura social. Exatamente, William. Exatamente. Porque já ouvi de empresário dizendo, mas, doutor, então a senhora não quer mais que eu trabalhe, não quer mais que minha empresa vá para frente, vá adiante. Porque se eu não aceitar participar de esquema de licitação no interior da Bahia, eu não consigo ganhar licitação nenhuma. Aí eu falei para ele, aqui a gente tem que ter uma mudança realmente, né? Você quer literalmente, né, mudar ou não quer mudar. Se você não quiser mudar, então eu vou embora, né? Não vou aqui perder meu tempo, né? Mariana pedindo, Mari, eu vou comentar no finalzinho a questão do selo, fique tranquila. Se não der tempo de comentar hoje na segunda-feira, comento ele de forma mais aprofundada, porque a gente vai ver a questão da métrica, das métricas, né, discutíveis para a concessão desses selos e exatamente quais são os selos mais importantes e confiáveis, que é o mais interessante, né? Então, assim, o que eu disse para ele? Ou você compra a briga, e realmente é uma briga, uma luta, porque tem que ser realmente aquela história do beija-flor, né? Jogando um pouquinho de água para apagar o incêndio, mas se a gente tiver muitos, né? Enfim, muitas pessoas envolvidas nessa mudança cultural, como o William está dizendo, que ele está aí lutando, não perca a fé, viu, William? Compartilhe aí de seu sofrimento, incentivo você a continuar, você e esse vereador aí, né? Parabenizo, inclusive, ele aí pela noção de cidadania, que isso é relacionado, gente, à cidadania. Seguir as políticas de compliance né, literalmente cidadania. Né? Então, se critica essa questão da autorregulação regulada, que é uma privatização do direito penal, nada disso, viu? A questão de você viver num país sem corrupção, num país que siga as regras, é um direito e garantia fundamental de todos nós. Então, isso é cidadania, que a gente não tem no Brasil, lamentavelmente, ainda, mas a gente está mudando essa cultura, noção do que é democracia, do que é cidadania. Nós estamos ainda aprendendo sobre isso. Políticas de compliance são exigíveis para todo mundo. Poder público, poder privado, pequeno cidadão, né, qualquer pessoa tem que seguir as políticas de conformidade. Como você disse agora, na verdade, eu e o vereador estamos praticando esse compliance, somente não sabia desse assunto. Pois é, William. Foi bacana seu comentário também, porque quando a gente fundou o Instituto Compliance Bahia, né, que a presidente honorífica é a ministra Eliana Calmon, ela está dizendo que quando começou a se deparar, a estudar mesmo, né, que ela é uma das grandes sumidades em compliance no Brasil, e ela dizendo que quando ela começou a estudar, que ela falou, olha, meu Deus, eu sempre atuei em compliance, não sabia que o nome era esse, né? Porque a gente importa esses conceitos americanos, e na verdade são práticas que a gente tem que internalizar, que a gente às vezes já adotava mesmo e deve adotar cada vez mais, né? Que é se atuar em conformidade. Então, gente, a questão aqui da due diligence, né? Como eu estava falando para vocês, conhecer a empresa, corpo a corpo, conheçam a empresa, certo? Expliquem, olha, isso aqui é proibido, isso aqui é permitido, isso tudo. Esse conhecimento inicial da empresa, conhecimento interno, né? Quem são os gestores, o que é que pensa o gestor, de novo, tone from the top, o exemplo vem de cima. Se aqueles gestores, você percebe que tá aquela conversinha que ele só quer, né, dizer que tem programas de compliance, saiba que não vai adiante, certo? Se eles não comprarem realmente a ideia, não deram exemplo, tá fadado, certo? As políticas de compliance falharem ali naquela empresa, né? Então, vocês têm que conhecer internamente aquela pessoa jurídica para saber os riscos internos e, obviamente, conhecimento externo da atividade que ela desempenha e onde ela desempenha.
nessa atividade. Se é uma empresa local, uma empresa que é nacional, uma empresa que é multinacional, certo? Para poder vocês saberem exatamente ali quais são as peculiaridades que permeiam, né, aqueles riscos externos da empresa, né? E a análise ela tem que ser contínua, com metas a serem traçadas. Então, vocês fizeram ali aquele primeiro planejamento, conversou, vocês vão traçar ali os riscos, né? O que precisa ser implementado com urgência? A empresa não tem um código de conduta, isso é urgente. É a primeira política de compliance que tem que ser implementada. Vai lá e coloca como critério obrigatório, né, para poder implementar. Canal de denúncias não tem que ter também. Até coisas muito mais aprofundadas, que é, dentro do Conselho de Administração, por exemplo, você ter ali a obrigatoriedade do registro em livros, né, de todas as decisões e todos os dados colhidos contábeis, para permitir que os acionistas, por exemplo, né, as pessoas que vão investir na empresa tenham acesso a esse material, a questão da accountability, né, a questão aí justamente de você ter a prestação de coisas e o disclosure, né, que é a transparência para verificação daqueles dados. E a gente vem... Perfeito, William. Eu tenho até alguns artigos publicados defendendo a obrigatoriedade da implementação de políticas de compliance em partidos políticos, né? Enfim, tem projetos de lei tramitando, mas não tem ainda a lei obrigando, né? Mas isso é uma realidade, William, que é premente, isso é uma urgência, né? O poder público precisa conhecer as políticas de compliance. E é uma resistência ainda muito grande de se admitir, não sei por que essa resistência, a gente vai discutir isso na segunda, admitir a obrigatoriedade do segmento das políticas de compliance em empresas públicas, né, em setores públicos da administração pública direta, né. Deixa eu ver aqui, comentário de Wanderson. É preciso ser advogado ou do meio jurídico necessariamente para iniciar um processo de implementação de compliance? Eu sou jornalista e trabalho numa área de empresa que me permitiria começar a pensar aqui. Que a Ângela não conseguiu mudar meu nome no Zoom, tá do marido, então não é Wanderson, é Ângela. Certo, Ângela? Na verdade, se prefere, não é que seja obrigatoriamente, o que eu te aconselho? Que você se valha de um parceiro aí jurídico, né? Que você procure um escritório de advocacia, que você possa fazer essa parceria para poder implementar as políticas de compliance, porque realmente vai ter que conhecer de forma aprofundada as leis. Né? E justamente por você ser jornalista, não vai ter esse conhecimento aprofundado e como eu chamei a atenção, né? A conhecimento aprofundado, por exemplo, eu tenho de criminal, da minha área que é criminal, então eu sei, enfim, crime tributário, crime ambiental, né? A questão mesmo dos crimes sexuais, administração pública, mas quando vai implementar políticas de compliance, eu tenho um escritório parceiro que é empresarial, que aí vai ver as nuances do contrato social da empresa, que às vezes é preciso também fazer algumas modificações no estatuto social da empresa, no contrato social da empresa, para poder justamente permitir a implementação de políticas de compliance mesmo, que a gente vai discutir mais para frente, a questão de responsabilização dos sócios e gestores por eventuais irregularidades que sejam praticadas, né, pelos sujeitos, pelos stakeholders, né, os colaboradores. Jenny fez um comentário aqui, aproveitando a pergunta de Ângela, Prof. Fernanda, olhando esse passo a passo compliance, me lembrei dos planos de gestão de crise, exatamente, são desenvolvidos pelas assessorias de imprensa, em geral, uma das por jornalistas. Alguma interação, trabalho conjunto, sim, e os operadores de direito nas empresas, exatamente. O próprio setor de comunicação, ele tem que ser forte na empresa, porque ele auxilia, né, na própria questão da gestão de riscos. Então, essa comunicação, quando a gente fala em comunicação, aquele slide anterior que eu coloquei, comunicação também é o setor de comunicação da empresa, o setor, enfim, né, que a gente fala que é o RP, né, relações públicas ali, a publicidade da empresa, né, assessoria de imprensa como um todo, também auxilia muito na própria gestão dos riscos e até mesmo na forma como vai lidar com o risco concretizado. Porque a nossa ideia aqui é preventiva, mas nessa análise de riscos, inclusive, você vai ter diferentes níveis de resposta ao risco. Quando a empresa ela traça esse planejamento, ela vê que ela pode, através das políticas de compliance, afastar completamente o risco. Não vou celebrar esse negócio, não vou adotar essa postura, porque vai criar um risco sério para a empresa, que pode comprometer a própria existência da empresa. Por isso que essa análise de riscos também ela é constante. Esse é o start para o passo a passo para o de compliance, mas essa análise de risco ela é feita a todo momento. Segundo, ela pode mitigar o risco, ou seja, adotar algumas posturas para reduzir a existência desse risco. Terceiro, ela pode compartilhar o risco com, por exemplo, uma seguradora. Você pode contratar um seguro
para ocorrendo aquele risco, o impacto ele ser dividido com essa seguradora, ou mesmo a seguradora assumir integralmente o risco. E ela pode simplesmente, apetite para o risco, né? Ela pode simplesmente assumir o risco e acabou, né? Tudo bem, tem esse risco, vai ter consequência, vai. Mas, botando na balança, né? Isso aí é extremamente delicado, né? Tem que ter assessoria de imprensa também para saber lidar com isso, como é que isso vai ser apresentado para os sócios e para o público externo. Então, esse assumir integralmente o risco tem que realmente botar na balança com muita cautela, muito cuidado, porque esse risco ele pode ser fatal para a empresa, né? Mas, se for assumir o risco, tem que ver também com a consequência positiva, que tem que ser muito maior do que a consequência negativa da ocorrência, certo? Do risco. Aí vem, né? Pronto, aí os comentários de William. Segunda-feira tá ansioso, né, William? Pela segunda-feira. Segunda-feira a gente vai pegar o poder público mesmo. E Wanda, que na verdade é a Ângela, né? Botou perfeito, obrigada. A dos vereadores, né? Beleza. Bom, então, continuando aqui, gente, princípios éticos e o código de conduta, né? O código de conduta, ele é o DNA da empresa, né? É o DNA da nossa empresa. Então, a empresa, ela vai dizer a visão, a missão e os valores dela nesse código de conduta, né? Na verdade, vou começar até pela missão da empresa, né? Na missão da empresa, ela vai dizer para que ela vê o mundo, qual é a finalidade daquela empresa, qual é o diferencial dela no mercado, né? Qual a importância daquela empresa para ela existir. A visão, por sua vez, são aqueles objetivos que ela pretende alcançar. É o planejamento estratégico que ela vai traçar, né? É o que vai orientar, na verdade, a elaboração do planejamento estratégico. Quais são os objetivos que aquela empresa tem? Né? Quais são os sonhos daquela empresa? O que é que ela pretende alcançar? E os valores, gente, são todos preceitos éticos, são os princípios fundamentais da empresa. Geralmente, quando a gente elabora no escritório o código de conduta de uma empresa, a gente apresenta a missão, a visão e os valores e apresenta também uma declaração da alta cúpula da empresa, uma mensagem de estímulo ao cumprimento desses preceitos éticos, desses valores, dirigida a toda a comunidade empresarial, a todos os colaboradores da empresa. Né? Então, isso também é bacana, porque mostra um comprometimento da alta cúpula da empresa com as políticas de compliance. Então, vocês colocam ali aquela mensagem de incentivo, né, assinada pelo presidente, né, pelo sócio majoritário, pelo CEO, enfim, né, isso aí incentiva também a própria questão da cultura de compliance internamente. Além disso, é importantíssimo, aqui são os pontos fundamentais do princípio do Código de Conduta e boas práticas da empresa. As condutas fomentadas e as condutas proibidas com as respectivas sanções. Então, vai ter que ter capítulos no Código de Conduta para dizer como é que tem que ser o comportamento, né, do colaborador da empresa com relação aos seus colegas de trabalho. Então, por exemplo, não vai ser admitida, tolerada qualquer piada de cunho discriminatório, qualquer brincadeira, entre aspas, que isso é brincadeira, de cunho discriminatório, né? Não vai ser tolerado assédio sexual, não vai ser tolerado assédio moral naquela empresa, não vai ser tolerado de forma alguma discriminação racial, discriminação por orientação sexual, discriminação por relação a credo, né, a cor, a etnia, a deficiências, enfim, isso tudo tem que estar ali descrito no Código de Conduta. Com relação ao seu concorrente, a sua postura, isso também tem que estar no Código de Conduta, tem que ser o quê? Uma postura educada, uma postura respeitosa, e avisando aos colaboradores que não vai ser admitida práticas ilícitas para vencer qualquer tipo de concorrência contra a empresa. Isso tem que estar declarado também no Código de Ética. Como é que é o comportamento com relação aos superiores e aos inferiores, né, dentro da empresa? Um comportamento também respeitoso, da cordialidade, certo? Não vai ser tolerado também, aí para a própria cúpula, assédio moral. Isso tem que ter lá descrito. Certo? Não vai ser tolerado qualquer tipo de assédio sexual entre os colegas, também com terceiros, com colaboradores, etc. Tudo isso aí vai ter que estar lá descrito. Políticas de brindes e de presente. Tem que ter um capítulo para tratar dessas políticas, certo? O que é tolerável, o que não é tolerável você receber de brinde? Poxa, eu recebi um chocolate. Eu posso receber um chocolate? Posso. Não vai ter nenhuma... Ninguém aqui vai praticar, não deve, né? Não é chocolatra que você seja, ninguém vai praticar, privilegiar, por exemplo, um contrato com uma empresa ou não porque ganhou um chocolate. Mas se você ganha uma viagem, por exemplo, passar as férias, um final de semana no resort, não pode. Porque isso aí já vai influir, né? Já vai influir aí obrigatoriamente numa conduta que vai pender para essa empresa que concedeu essa viagem. James está colocando aqui, né, James? Além dessas condutas importantes, compromisso não lugar a fraudes, lógico, corrupção, lavagem,
absolutamente tudo, James. Inclusive, não sei se é James ou James, né, que pronuncia, já peço até desculpa se eu estiver pronunciando seu nome errado, né? Mas, inclusive, no capítulo, que tem que ter um capítulo também para as condutas com poder público, isso tudo tem que estar claro, que não vai ser tolerado qualquer tipo de fraude, certo? Qualquer tipo de conluio, fraude à licitação, né? James Bond mesmo, beleza. Foi homenagem a James Bond, né? Então, o que acontece? Que nada disso aí vai ser admissível dentro da empresa, né? Fazer qualquer tipo de acordo com os concorrentes para vencer a licitação, isso tem que estar escrito. Foi ótimo o seu comentário, James. Tem que pecar pelo excesso, escrevam tudo nesse código de conduta de forma clara, viu? Tem que ser de forma clara, para evitar qualquer interpretação, né, equivocada. E lógico, se eu estou trazendo regras, eu tenho também que disponibilizar ali, né, a própria comissão de ética e disciplina, ela vai estar prevista, tanto a função dela preventiva, consultiva e repressiva, ou seja, a comissão ela tem que estar à disposição ou outro setor da empresa criado especificamente para isso, para tirar as dúvidas dos colaboradores da empresa sobre algumas condutas. Por exemplo, poxa, vai ter agora aqui uma concorrência interna da empresa, essa empresa ela vai contratar uma terceirizada para prestar um serviço, né? Tem um conhecido meu que quer, na verdade, participar. Será que pode? Será que não pode? Eu estou na dúvida. Vai lá nessa comissão de ética e disciplina ou outro órgão criado para tirar essa dúvida, para poder pegar e literalmente estar solucionando aquela dúvida da empresa, né? Aquela dúvida, na verdade, do colaborador, né? A princípio não tem nenhum problema, é importante simplesmente que se comunique à comissão que parentes vão participar, a empresa de algum parente, para quê? Para evitar justamente, né, que se dê um tratamento privilegiado por ser amigo de fulano, por ser parente de ciclano, etc. Poder público não pode, é proibido. No poder privado pode, mas desde que se comunique à comissão. Miriam perguntou, professora, como a senhora avalia a necessidade do próprio escritório que oferece serviço de compliance, ter um compliance próprio? É necessário sim, Miriam. Excelente pergunta. Vocês que estão com o escritório de vocês, certo? Também façam as políticas de compliance do escritório de vocês. Implementem também o código de conduta, o canal de denúncias, absolutamente tudo é importantíssimo. E de preferência, Miriam, corra atrás, inclusive, do selo Proética, certo? Para até dar uma confiabilidade maior ali àquela empresa que vai estar contratando seu serviço, de que você também está dando o exemplo, né? Está seguindo também as políticas de compliance, né? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Perfeito, Jenny. Perfeito comentário. Ângela botou aqui. Essa comissão de ética deve ser composta por funcionários e observadores externos. Na verdade, a comissão de ética, Ângela, pode ser sim por funcionários destacados para essa função, né? Então, pode ter sim, na verdade, a comissão de ética vai ter algum gestor participando, né? Porque é o que vai também estar ali, algum superior hierárquico participando, pode ter alguém do setor de RH participando também dessa comissão de ética e disciplina, o próprio compliance officer, né? Está participando também dessa comissão de ética e disciplina, então não tem nenhum problema. O auditor da editoria interna, do Conselho Fiscal, por exemplo, fazendo parte também dessa comissão de ética e disciplina, né, tranquilamente, porque essa comissão de ética e disciplina, ela vai estar encarregada dessa consultoria, tirar as dúvidas sobre o código de ética, então é importante, inclusive, que tenha gestores, né, para poder tirar essa dúvida, e também que vai terminar julgando, né, eventual funcionário pela irregularidade. Então, essa comissão de ética tem que estar prevista no código de ética para ter, de novo, tudo aquilo que a gente discute fora do âmbito privado tem que ser aplicado aqui. Então, o juiz natural ele tem que existir. Você tem que saber, o funcionário tem esse direito de saber quem é que vai estar eventualmente julgando ele, certo? Pela irregularidade. Não precisa botar o nome do funcionário, não, mas dizer que haverá um funcionário, né, enfim, destacado do RH, um do Conselho Fiscal, um gestor sócio, né, o compliance officer vão estar ali, certo? Nessa comissão de ética e disciplina, né? E aí vem a disseminação e a cultura de conformidade. O que é isso, gente? Não adianta vocês terem um código de conduta com uma linguagem rebuscadíssima, certo? Uma linguagem técnica complexa que o funcionário olhe e diga, que é isso que está escrito aqui que eu não entendi foi nada. A linguagem, gente, ela tem que ser acessível para todos. E na elaboração, depois que elaborou esse código de ética, tem que disseminar o código de ética. O que é isso? É treinamento mesmo. Vocês vão dar aula sobre esse código de ética. E é outra questão interessante, porque quando a gente vai dar palestras para os sócios, gestores, conselho fiscal, etc. da empresa, nossa linguagem e postura é uma. Mas quando a gente vai, por exemplo, dar essa palestra para o funcionário, enfim, a pessoa que está ali, o engenheiro é uma linguagem, para o mestre de obras é outra linguagem,
né? A gente vai até, literalmente, o canteiro de obras mesmo, para poder dar palestra, etc., etc., né? Ou um outro espaço, já teve empresas que alugaram hotéis para poder, um hotel para poder dar uma palestra para alta cúpula, e a gente foi nos setores da empresa especificamente para poder estarem lá, para a gente estar lá disseminando. Então, é fundamental que vocês utilizem uma linguagem que as pessoas compreendam. E exemplo, certo? É muito bacana a gente usar exemplo prático, porque fica mais fácil do pessoal visualizar. Então, está lá falando, é proibido fraude à licitação. Criatura pode chegar, o que é licitação? Né? Como assim fraude? O que é errado? Ah, você não pode participar lá de um esquema, né, em que a pessoa, na hora da licitação, lá na hora do procedimento, diga que você tem que pagar 10%. Geralmente, as empresas escolhem pessoas, né, para poder representar ali, né, que tenham, enfim, um conhecimento maior. Mas pode ser que não tenha, ou acho que é normal. Então, quando você dá o exemplo, às vezes até ele toma um sujo, meu Deus, isso é crime. Eu já dei alguns exemplos em palestras, né, para disseminar o código de conduta, de até alguns gestores tomarem susto, não saber que aquela conduta era fraude, né? Achavam que era uma conduta normal, que é do jogo, do negócio, né? Do risco do negócio, por assim dizer, e, na verdade, aquela conduta era completamente irregular. Então, a disseminação das políticas de compliance é fundamental. As pessoas devem compreender exatamente aquilo que se passa. A Adson botou o comentário. Muitas vezes é necessário até mesmo treinar alta gestão para convencê-los. Perfeito, Adson. Sobre a importância e necessidade de implantar políticas de integridade na administração pública. Isso é um grande desafio, porque um gestor está hoje, não estará amanhã, o que prejudica a continuidade. Exatamente, Adson. Principalmente quando a gente tem, né, gestores mais antigos, né? Não estou falando que é pela questão da idade, não, propriamente, mas é pela questão de já ter mais tempo praticando aquela conduta, achando que ela é correta. Então, até para você convencer aquela pessoa que tudo que ela vinha praticando nos últimos 30, 40 anos é ilegal, é difícil. Mesmo porque, imagine, você virar agora para mim, Adson, e dizer, não, professora, a senhora está dando uma aula, mas você está comentando errado. Eu vou tomar um susto, vou dizer, pelo amor de Deus, como assim errado? Que notícia é essa? Onde é que você tirou isso? Então, essa questão do comprometimento da autogestão, a gente já passou por dificuldades mesmo de pegar uma gestão familiar, uma empresa mesmo familiar, né, que cresceu muito a empresa, né, aí contratou a gente para implementar as políticas de compliance, e a gente via, né, a matriarca da família, né, que estava responsável, com práticas que não se admitem mais no mercado, mas eram extremamente comuns nos anos 80, e o filho, né, da minha geração, né, na casa dos 30 e tantos anos, 40 e poucos, com uma outra concepção. Então, pagar para poder explicar isso aqui não é mais tolerável, isso aqui não pode acontecer, foi difícil, mas ela conseguiu compreender essa mudança cultural, conseguiu compreender que aquilo que a gente tolerava, né, não é mais tolerável. Por exemplo, você acha que o próprio Marcos, né, se aconteceu exatamente isso aí que foi apurado, né, que ele estava ali tranquilo, achando que estava fazendo alguma coisa errada, na cabeça dele, cultura machista, o machismo nosso de cada dia, né, na cabeça dele era perfeitamente normal, era uma brincadeira, houve mimimi, houve ofensa desnecessária, né? Enfim, hoje tudo é reclamação e não é por aí, né? Então, é necessário sim ter essa mudança cultural e ter as punições aplicáveis, quando cabíveis, né? Assegurada e o contraditório para a defesa, para justamente dar esse recado para a sociedade. Aqui a gente não admite essa prática. Porque qual é o perigo de você não punir o funcionário? De novo, depois de todo o trâmite legal, né, de você chegar e constatar justamente essa questão. Qual é o grande risco, gente, de você não punir esse funcionário? É você passar a imagem para os outros colaboradores internamente e para o público externo que você não está ligando. Que, na verdade, esses comportamentos aí são completamente comuns, que você não tem nenhum tipo de preocupação realmente em mudar a cultura. O William botou, nosso município conta com 5.350 habitantes, interior de Goiás, 120 quilômetros da capital. Aqui necessita implementar políticas de compliance em todos os órgãos, e urgente. Nós conhecemos a realidade de servidor público desde 1988. Tenho tentado insistentemente promover a mudança e confesso que não é fácil. O primeiro passo até, William, foi em Brasília mesmo, né? Que a gente vai falar segunda-feira, né, brevemente, sobre a questão da exigência, né, de que as empresas que licitem com o poder público tenham programas de compliance. Esse é um passo importantíssimo. Tem que ir muito além disso, né? Hoje nós temos ainda poucos estados e poucos municípios no Brasil, município, então, pouquíssimo, né? A gente apresentou aqui na Bahia para o governo do estado, e apresentamos para o município de Salvador também, um código, literalmente, na verdade, um projeto de lei, né, de decreto, enfim, e de lei, para implementar justamente, obrigar a implementação das políticas de compliance aqui
para o próprio governo do estado, né, e para o município, infelizmente, até agora não caminhou, né. Edmiciana está perguntando, o manual de conduta, ultimamente, em grandes empresas, que não vem o caso de citar nomes, funciona para os colaboradores. E muito bem agora, todas as chefias diretorias, não. Afinal, são todos funcionários ou código diferente? Na verdade, é o mesmo código. Você vai ter setores diferentes, né? Então, mas é o mesmo código. A regra é para ser aplicada a todo mundo, sem distinção. Não é porque... beber que uma água, você é autogestor, que você não vai seguir a regra, não. Ao contrário, tem que seguir mais até do que o subalterno. Ou seja, nesse caso aí, que você está me narrando, o manual de conduta ele não está sendo funcional. Ele não está funcionando, porque ele tem que ser aplicado a todo mundo. E não apenas aos outros. Quando a gente fala em colaborador, é todos. Desculpem. Certo? Então, tem que ter essa regra aplicável a todo mundo. A auto-administração deve estar comprometida também, principalmente ela, Daniela. Principalmente ela, senão, turn from the top, né? O exemplo vem de cima. Se ela não estiver comprometida, não vai ter programa de compliance certo naquela empresa. Tranquilo, gente? E também dentro do código de ética é importante, né, ter ali no caso, né, especificamente também, regras com o poder público e regras também com a sociedade, com o meio ambiente. Então, o que não vai ser tolerado da empresa, por exemplo, crime ambiental tem que estar lá descrito, certo? A questão de coleta de lixo, etc., isso tudo tem que estar previsto também no Código de Ética. Como é que você vai lidar com a mídia, com a sociedade como um todo, também tem que estar no Código de Ética essa atuação, certo? Tranquilo, Edinaldo, tá dando aqui bom dia para a gente, desculpa o atraso, tranquilo, não se preocupe não. Vamos avançar aqui, gente. Canais de comunicação, né? Como eu falei para vocês. Vixe, já são 10h15, Nossa Senhora, passou rápido o tempo. Né? Canais de comunicação, nós temos o canal de denúncias e o canal de dúvidas, né? O canal de denúncias, a disponibilização no site, né, e telefone. O que acontece, gente? O ideal é que nós tenhamos 2 canais de denúncia, um interno e um externo, certo? O canal de denúncias interno para permitir que qualquer funcionário ele possa fazer, como é o caso que a gente está discutindo aí, né, teoricamente, do que aconteceu na Globo, né, que a Dani Calabresa ligou, né, ela mesma fez a denúncia internamente do que estava acontecendo com ela e com as colegas sobre assédio sexual, né? Então, é importante que o funcionário ele tenha essa liberdade e, ao mesmo tempo, gente, que seja garantido o anonimato dele. Anonimato com relação ao sigilo da identidade, não é aquela denúncia anônima, né? Porque tem que se apurar essa denúncia também, tem que ter muita cautela. Percebam que aqui é a acusação de uma prática irregular, quer seja criminal, quer seja cível, trabalhista, etc., né? Então, tem que se ter uma cautela muito, muito grande aqui, certo, gente? Para poder também não ter aquele denuncismo, aquela onda denuncista, denuncista, né? Acho que é assim que fala, né? De denúncia direto, e aí você terminar punindo ou constrangendo um funcionário muito mais com revanchismo de um outro colega que está com algum problema pessoal com ele. Então, é necessário que tenha muita cautela, o próprio canal de denúncias ele seja qualificado para poder ele verificar ali a pertinência mínima daquela denúncia, para não se instaurar uma investigação que não vai levar ninguém a lugar nenhum, certo? Então, tem que ter internamente, né, um telefone, um e-mail, um setor para que a própria empresa, o próprio funcionário ele possa, né, o colaborador, até mesmo o gestor, sócio, possa fazer essa denúncia. E essa denúncia ela tem que ser tratada com muito cuidado, com muita cautela, para poder se verificar se ela não é uma denúncia vazia, uma mera vingança. E tem que ter um canal de denúncias externo também, então você tem que chegar ali na empresa, no site da empresa, né, o disque aqui, né, ligue aqui para fazer a sua denúncia, né, tem agora até formulário do Google, né, que você pode preencher, mandar e-mail para aquela empresa, contando, narrando ali o ocorrido, certo? Então, gente, esse canal de denúncias interno e externo, o ideal é que tenham 2 separados, senão pode ser um só, mas que alcance os 2 setores, o âmbito interno e externo. As grandes empresas contratam, né, empresas especialistas em gerir denúncias, em canais de denúncias. A gente tem aqui no Brasil inteiro a Deloitte, né, que é uma delas que fazem muita parceria com as empresas, mas pode ser também um setor, né, pensando aqui naquela micro e pequena empresa que não vai ter dinheiro para contratar, né, um canal de denúncias, né, enfim, externo. Pode ser a própria empresa destacar um funcionário do RH, por exemplo,
né? Alguns funcionários do RH, e, enfim, de outros setores também, para poder formar esse canal de denúncias, mas se garantindo, gente, que essa pessoa não tenha nenhum interesse ali privado, particular, na situação, porque o grande risco de a gente ter um canal de denúncia formado por funcionários de dentro da empresa é que haja ali, na verdade, uma falta de apuração realmente da denúncia, né? Uma falta de verificação se aquela denúncia ela é plausível ou não, com receio de ter uma própria ingerência interna ali, um interesse, né, interno. Então, o ideal realmente é que seja um canal de denúncias gerido por uma empresa externa, mas se não for financeiramente possível, faz internamente. Ângela botou aqui um comentário. Conheço uma pessoa que foi desligada porque houve uma denúncia sobre ela, mas ela não teve acesso à denúncia porque diziam que exporia o denunciante. Como assegurar o direito da defesa e a anonimidade da denúncia ao mesmo tempo? Maravilha de pergunta, Ângela. Uma coisa é você garantir o anonimato do denunciante, outra coisa é da denúncia, são duas situações diferentes. Essa pessoa tinha o direito de ler a denúncia, sim, saber o que estavam atribuindo a ela, certo? Você preserva a pessoa que denunciou. Se eventualmente na narrativa dos fatos seja possível reconhecer quem seja a pessoa denunciada, né, a pessoa, desculpa, denunciante, né, se coloca lá uma tarja que seja para não identificar o denunciante, mas de qualquer sorte ninguém pode ser demitido sumariamente com uma denúncia, não. Tem que ser instaurada uma investigação interna, você tem direito ao contraditório para a defesa, né? Então essa pessoa deveria ter se instaurado uma investigação interna, certo, da empresa para poder verificar a plausibilidade daquela denúncia. Não pode, denunciou, para mim é verdade, vou demitir. Não pode isso não, isso fere aí o direito, ela poderia, inclusive, na Justiça do Trabalho, requerer até a reintegração dela no cargo, né? Por quê? Porque não foi assegurada a ela o contraditório para a defesa. Ela nem sabe qual foi a denúncia que foi formulada contra ela. Então, assim, garantir o anonimato do denunciante, né? A preservação do sigilo do denunciante é fundamental. Fundamental. Para o quê? Para garantir, inclusive, que a pessoa seja preservada. Imagine você está denunciando o chefe da sua empresa por assédio moral, né? Se revelar seu nome, você pode, inclusive, ser injustamente demitida. Então, até para deixar que a pessoa fique confortável para denunciar e preservar essa pessoa de eventuais represálias, é fundamental o sigilo. O que não quer dizer que se garanta o sigilo da denúncia em si, né? E, de qualquer sorte, tem que ser instaurada a investigação, e nessa investigação instaurada, o acusado, né, o denunciado, ele vai ter acesso àquele conteúdo, àquilo que está imputando a ele. Tem que ser assegurado esse acesso. Caso contrário, você vai ter aí, certo, uma eventual discussão no âmbito mesmo trabalhista, né? A depender do que seja até atribuído a essa pessoa, até ela pode ir na delegacia, enfim, ou denunciação caluniosa, enfim, ou mesmo elaborar uma queixa-crime, né, por calúnia. Então tem repercussões, né? Não pode também ter essa irresponsabilidade. Teve uma denúncia, não apurei, demito, né? Isso, por mais que esteja no âmbito do direito privado, no âmbito privado das empresas, né? Ou seja, vigora ali realmente, né, a gestão, os gestores é que vão dar o norte ali, né? Mas isso não pode ser admitido, certo, gente? E aí a gente tem a questão do próprio canal de dúvidas. Já vou chegar na figura do whistleblower, né, que é o soprador de apito, né, o denunciante do bem. Eu tenho uma agonia danada quando vem com esses nomes de bem e mal, não gosto de jeito nenhum dessas nomenclaturas. Já me aproximando para o final aqui da exposição de hoje, né, e aí na segunda-feira a gente dá continuidade. Mas o que acontece? Aí no canal de denúncia tem o canal de dúvidas, como eu falei com vocês, que é a própria comissão de ética, geralmente, que fica responsável por tirar essas dúvidas no âmbito preventivo sobre eventuais condutas que possam ser praticadas pelo colaborador, né? Então, possibilitar ao público interno e externo sanar eventuais dúvidas sobre procedimentos. Eu posso adotar essa postura pode gerar uma irregularidade, não é irregular, é tranquilo, eu posso receber esse brinde, etc, etc. Ângela continua aqui a pergunta. E a demissão que se consolida depois da investigação justifica necessariamente justa causa? Aí vai depender, Ângela, do que tenha sido apurado, né? Porque se na investigação realmente se apurar que ela praticou uma conduta irregular e ilegal, a justa causa sim, né? Terminou sendo justa causa. Mas aí depende muito do que vai ser realmente apurado. A denúncia em si, ela automaticamente não autoriza uma demissão, então deveria ter instaurado aí uma investigação, né? Falarmos do exemplo de assédio, sim, aí seria justa causa. A questão do assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual, seriam justa causa para a demissão, né? São as condutas aí, junto com fraude, né, corrupção, condutas das mais graves e que tem que ser, né, certo, William. William sugeriu aqui que deixasse para o final as dúvidas, né?
Pronto. Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui especificamente, gente, fica bem consolidado, né, bem claro, né, que há uma justa causa mesmo, né, para uma demissão, porque, de fato, o assédio ele é mais grave, ele é mais sério, né? Continuando aqui, gente, a questão do whistleblower, né? Na verdade, nós temos a lei específica que trata do canal de denúncias, né? E, eventualmente, essa questão aqui do canal de denúncias foi alterada pelo pacote anticrime, prevendo aí a figura do whistleblower, né? Então, aqui trata das empresas de transporte terrestre, já cansam de ver aqueles caminhões estando com denuncia aqui, diz que aqui, né? No fundinho lá do caminhão, passando, né? O diz que denúncia, justamente que é a possibilidade de você ligar gratuitamente e fazer denúncias, né? Sobre alguma conduta equivocada aí daquele colaborador, tanto na própria direção, que é um risco, né? Como também a postura dele no transporte daquela carga, a conduta dele, né, enfim, com as autoridades públicas, com os particulares também, né? Expressão de incentivo à colaboração, né, da população garantindo anonimato na forma do regulamento previsto nesta lei, ou seja, a própria lei que detalha o canal de denúncias, ela prevê essa questão do anonimato, né? Os estados são autorizados a estabelecer serviços de recepção de denúncias, né, por telefone, preferencialmente gratuito, que também poderá ser mantido por entidade privada sem fins lucrativos por meio de convênio. Né? Quando o Estado não tiver condições aí dele mesmo ter o canal de denúncias dele, pode contratar uma pessoa jurídica para tanto, né, por meio de convênio. O informante que se identificar está assegurado pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados, questão aí do anonimato, preservação. Né? União, Estados, Distrito Federal, os municípios, no âmbito de suas competências, poderão estabelecer formas de recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção, a repressão, a apuração de crimes ou ilícitos administrativos. Parágrafo único. Entre as recompensas estabelecidas, poderá ser instituído o pagamento de valores em espécie. Isso aqui, gente, que é delicado, né? É bem delicado para a questão ética mesmo. Então, a pessoa que está denunciando, o que é que o Estado está dizendo? Denuncie que você vai ganhar uma recompensa financeira. E com a alteração do pacote anticrime, né, que aí criou os artigos 4A, 4B e 4C, o que acontece? Alterou a Lei 13.608, que é essa justamente do canal de denúncias, a situação ainda ficou mais delicada ainda, porque passou a prever especificamente valores, né? Então, está escrito aqui no 4A, né, alterado pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, União, Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas da economia mista, manterão unidade de ouvidoria e correção, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou qualquer ações ou omissões lesivas ao interesse público, né? Então, aqui o artigo 4A já traz claramente que o canal de denúncia se refere a condutas irregulares dos próprios funcionários públicos, mas da administração pública, direta e indireta. Parágrafo único. Considerado razoável relato pela unidade, ouvidoria ou correção, ou seja, um setor específico do poder público, e precedido encaminhamento para apuração, ao informante serão assegurados proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilidade civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas, né? Questão aqui da denunciação caluniosa. De novo, fala aqui a preservação da identidade, certo? Se houver a revelação da identidade, somente será efetivada mediante comunicação prévia informante com a sua concordância formal. Então, também, se ele concordar, certo? A identidade dele é revelada. E aí, gente, a gente tem aqui, né, a questão da própria proteção a testemunhas. Então, aqui está dizendo que vai ser disponibilizada a proteção à testemunha para evitar justamente retaliação, demissão, ou mesmo que aquela pessoa tenha um risco de vida. Imagina, depender se ela vai denunciar um esquema aí fabuloso envolvendo gestores públicos políticos, né? Acho que foi o William mesmo comentando a questão do vereador, né? Ele e o vereador estão brigando aí por isso. Imagine, vai denunciar um esquema enorme de corrupção, tem que ter ali a proteção, a identidade dele preservada para evitar, inclusive, o próprio risco de vida, né, para aquela pessoa. Então, a lei de proteção a testemunhas, a 9807 de 99, ela tem que ser assegurada também a sua aplicação, certo? A essas pessoas. Então, o que acontece, William? Nesse caso, vocês vão fazer a denúncia, certo? Eu até recomendo que vocês façam ao Ministério Público essa denúncia, certo? Justamente para poder preservar a integridade de vocês, né? Já fez essa denúncia, né? Ao próprio setor do Ministério Público, o Ministério Público não tomou providência, não tá, já deve ter instaurado, né? Creio eu, né?
Também tem vezes que faz a denúncia ao Ministério Público e não dá nada, né? Mas verificar realmente junto ao MP, porque a ouvidoria pode ser feita, a denúncia pode, deve ser feita, mas, né, é interessante fazer essa denúncia no MP mesmo e cobrar providências do Ministério Público, porque o Ministério Público também vai tomar frente dessa investigação e também preserva, né, a própria imagem, né, das pessoas que estão ali denunciando, né? Então, tanto cabe a própria denúncia internamente no canal de denúncias do município, né, se é que tem, pelo visto não deve ter, né, porque você está me narrando, não tem absolutamente nada de políticas de compliance no município, né? Então, seria realmente correr atrás do Ministério Público, né, e cobrar do Ministério Público providências. Aqui, gente, no 4C, chega a coisa mais delicada. Eu vou mandar por e-mail, Laine, vou deixar por e-mail disponível esse material para encaminhar para vocês, né? Então, aqui o parágrafo 3º fala: quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante até 5% do valor, certo? Recuperado, né? Então, aqui se critica um pouco essa questão ética, né? Uma preocupação que se tem, para não se ter também um excesso de denúncias infundadas visando receber essa recompensa, né? Então, a forma que o Estado, copiando o modelo americano, achou justamente esse incentivo financeiro. Lá nos Estados Unidos isso é altamente criticável. Tem muita gente que faz a denúncia e fala: minha recompensa eu recebo quando, né? Então, a gente está copiando esse modelo que é criticável nos Estados Unidos. Aqui, ao menos, está se estabelecendo o pagamento de uma recompensa caso haja recuperação do produto do crime, né? Lá, independentemente disso, a depender do Estado, a pessoa que está denunciando, se for plausível a denúncia dela, for adiante, né, e contribuir com a investigação, ela já recebe uma recompensa, independentemente da recuperação de dinheiro público. Aqui, ao menos, está com a questão do recebimento em razão da recuperação do dinheiro público, né? De novo, não é o ideal, eticamente falando, porque você termina tirando ali o próprio dever de cidadania, você está denunciando porque você é cidadão, você viu uma irregularidade, mas, ao mesmo tempo, uma forma que o Estado encontrou, certo? E são 10h30 agora, né? Uma forma que o Estado encontrou justamente para poder tentar incentivar essa maior questão de denúncias, certo, gente? A gente fica por aqui, né, literalmente hoje, na segunda-feira a gente dá continuidade, a gente vai discutir a investigação interna, né, a gente vai estar discutindo aí os julgamentos, as consequências para o julgamento e também essa questão das políticas de compliance para o poder público, certo? Então, a gente se encontra de novo na segunda-feira. Valeu, viu, William? Obrigadão aí pelo elogio, espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou colocar aqui no chat também meu e-mail, se tiverem alguma dúvida, né, quiserem tirar aqui alguma dúvida ou conversar. Vou colocar aqui meu e-mail. Certo? E aí, na segunda-feira, a gente se encontra de novo para poder dar continuidade. Consegue primeiro, na verdade, William, eu vou mandar para o próprio pessoal do IDP, que eles vão disponibilizar para vocês. Até a Camila já explicou aqui, né? Onde é que vai ser que ela vai disponibilizar. Ela colocou aqui no chat, me perdi. Pronto, a plataforma Canvas, né? É onde vai estar disponibilizado esse material. Certo, gente? Valeu, brigadão aí, gente, pelos elogios. Que bom que vocês gostaram, né? E até segunda-feira, um grande beijo para vocês, um excelente final de semana. Fico à disposição, viu? Tchau, tchau, gente.